Olá pessoal, beleza? Então estou aqui com mais um vídeo. Dessa vez são as perguntas que eu elaborei para poder tirar a dúvida aí, principalmente de quem está iniciando. Ou de repente alguém que já está um pouquinho mais, só que ainda está pesquisando bastante, pode ter alguma dúvida e essas perguntas para esclarecer algumas delas, tá? Algumas delas. Não é linguagem técnica, é linguagem popular, mas assim é até melhor para as pessoas poderem entender, até porque eu também não manjo muito de linguagem técnica não. Então vamos para a primeira pergunta. Eu elaborei aqui, escrevi elas e eu vou fazendo elas e vou respondendo, tá? Falando elas, né? O que é ciclagem? Ciclagem é quando você monta um aquário, você primeiro tem que fazer a ciclagem. Você enche ele, coloca tudo que necessita, substrato, tal, se for plantado também as plantas. Só que peixes você não pode colocar. Essa ciclagem, você tem que deixar o seu aquário circulando sem peixe, com os filtros ligado ele filtro, rodando direitinho, bomba de circulação, se for o caso, durante pelo menos 30 dias. Esses 30 dias são necessários para que o aquário consiga ter um equilíbrio biológico, ter uma reprodução, vai iniciar uma reprodução de bactérias benéficas para os seus peixes. Primeiro nascem as bactérias que não fazem bem a eles, aí logo em seguida que elas são as últimas a se criarem no aquário, que são as bactérias benéficas. Essas bactérias elas vão servir para retirar a amônia dos seus peixes, do aquário, da água. Porque a partir do momento que você colocar os peixes dentro, os peixes vão defecar, você vai dar alimentação, pode sobrar algum resto de alimentação que não é aconselhável, mas indiretamente pode sobrar, e essas bactérias vão estar lá, e essas coisas vão gerar amônia, e essas bactérias vão estar lá para poder transformar essa amônia em nitrito, depois nitrato, que é muito menos tóxico aos peixes. A amônia é extremamente tóxica aos peixes, principalmente se você criar peixe de água alcalina. Então por isso que precisa a ciclagem, para você colocar, tem que esperar pelo menos 30 dias, para você colocar os peixes dentro do aquário, e daí não ter decepção, né? Porque se você já encheu o aquário e meteu os peixes, você pode perder eles e ter decepção logo no início. Isso não é legal para quem está começando no hobby, tá? Então obedeça a ciclagem direitinho, que é o tempo que precisa do aquário se estabilizar, para daí você colocar os peixes. A segunda pergunta, a segunda, a terceira, uma vai ser sempre relacionada à outra, tá? Aqui no começo. O que é TPA? TPA significa troca parcial de água, tá? Essa troca parcial de água você já vai realizar depois que o seu aquário estiver montado. É a manutenção do seu aquário, tá? É quando você vai tirar um pouco da água, porque daí, você vai tirar um pouco da água para poder repor com água nova para poder seu aquário continuar, tá? Por isso que o nome é troca parcial de água e é conhecido como TPA. Aí na próxima pergunta aí dá pra gente poder tirar a dúvida melhor, tá? A próxima pergunta é essa daqui. Posso lavar o aquário inteiro durante a manutenção? Na manutenção, né? Não, nunca. Isso aí você vai precisar, é por isso que tem a TPA. Um aquário, você não fez a ciclagem não é para poder ter o equilíbrio biológico, tudo bonitinho para o seu aquário ficar próprio para os peixes, né? Então, por isso que você não pode lavar o aquário inteiro. Se você abrir para lavar, você vai quebrar todo esse ciclo aí e vai ter que fazer uma ciclagem novamente. Se você lavar, você vai estar eliminando todas essas bactérias benéficas aos peixes, vai estar eliminando todo o equilíbrio do seu aquário. Então nunca, mas nunca se lava o aquário por completo, tá? Não se lava o aquário, você faz a TPA, que é a troca parcial de água. Você só vai retirar até 30%, no máximo 50%, em alguns casos, problema com doenças, essas coisas, no máximo 50% da água. Alguns peixes nem suportam isso, tá? Então, o ideal é que se tira de 30% a 35% da água, você retira através de sifonagem, tá? Sifonagem, eu vou até falar já o que é a sifonagem. Você até pode comprar uma mangueira que se chama sifonador, que é uma mangueira e na ponta ele tem tipo um funilzinho assim. Aí você vai passar ele no fundo do aquário como se fosse um aspirador de pó. Ele vai sugando a sujeira e você vai jogando dentro de um balde, tá? É isso que é sifonar a água.
Às vezes, a gente que tem mais tempo de aquarismo, a gente costuma até geralmente fazer nós mesmos os nossos próprios acessórios, né? Dá pra fazer com a mangueira, acoplada vamos supor, um vidro de detergente tal, cortadinho, no esqueminha. Tem uns esqueminha de fazer esse sifonador. Mas o funcionamento dele é isso. E disso aí você vai tirar até 30 a 35% da água, já puxando a sujeira, sugando embaixo no substrato. E daí você vai completar com água nova, condicionada, tá? Com condicionador ou anticlórico, você não pode colocar água clorada. E com a temperatura bem semelhante à temperatura do aquário, tá? A manutenção é essa que é a TPA, tá? Você não pode chegar e esvaziar o aquário todinho, tirar as pedras para fora, lavar, porque você vai prejudicar seus peixes e provavelmente irá matar uma boa parte deles, tá? Então a manutenção do aquário tem que ser feita assim. Essa TPA pode ser semanal ou quinzenal, se o seu aquário já tiver com a biologia, uma filtragem excelente, tá? Mas geralmente aconselhamos mais a TPA semanal, que é uma vez por semana. Você fazendo isso, você vai poupar muito trabalho, porque daria um trabalho enorme lavar o aquário todo. E fazendo TPA, um aquário é um dos animais de estimação, peixes, que dá menos trabalho, ao contrário do que muita gente pensa, tá? Porque é só a TPA que você vai fazer e no máximo é repor refil de filtro, fazer a lavagem de umas mídias, mas a lavagem também deve ser feita com a água do aquário, porque as mídias filtrantes é lá que vai ter as bactérias que você mais precisa. Então você não pode chegar e pegar essas mídias e lavar com água de torneira ou qualquer outro tipo de água. Tem que ser a água do aquário, onde ele está funcionando, onde o filtro está funcionando, tá? Então é isso. Se tiver mais alguma dúvida, depois vocês podem deixar lá no comentário, tá? Se eu expliquei alguma coisa que não deu para capturar direito. Mas basicamente é isso daí. Que filtros usar em meu aquário? Você pode usar um filtro chamado SAMP. Você pode usar os mais conhecidos. É o SAMP, é o filtro canister, é o filtro externo. E tem um filtro interno também. Esses são os mais conhecidos. Eles têm... o SAMP e o canister são considerados os melhores, pela sua grande capacidade de filtragem, tá? E eficiência. Mas o filtro externo comum Hang-On é um filtro muito bom também, e o interno também é bom, só que o interno eu acho assim, eu não gosto muito dele, que ele peca por causa que ele vai ficar dentro do aquário, e esse espaço que ele ocupa poderia ser utilizado para outras coisas, né? Que é plantas, rochas, tal, além de esteticamente os externos ficarem melhor porque ele não aparece no aquário, não ocupa espaço quase nenhum dentro do aquário. E eles possuem 3 estágios de filtragem. Todos esses filtros. O estágio é mecânica, biológica e química. Na filtragem mecânica é usado o perlo, né? Conhecido também como fibra de lã acrílica, tá? Que você compra em lojas de peixe ou em casa de tecido. Loja de aquarismo ou casa de tecido. Né? Essa lã você usa ela e ela vai reter sujeira, partículas de suspensão, sujeiras maiores, né? Restos de alimentos, fezes dos peixes, tá? Então essa filtragem, essa é a filtragem mecânica, ela serve basicamente para isso, para tirar as partículas maiores. Tem a filtragem química pode ser realizada pelo carvão ativado ou pela purigem, tá? O carvão ativado ele tem que ser trocado de tempos em tempos. Tem carvão que é de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses e tal. E ele serve para retirar mau cheiro da água, resto de medicamentos tal. Mas tem gente que não gosta de usar, e principalmente quem tem plantado, porque ele pode retirar componentes necessários para as plantas, essenciais para as plantas, né? E a purigem também exerce basicamente a mesma função do carvão ativado, só que com a vantagem que ela não é descartável igual o carvão. O carvão você usa, ele satura, você joga fora. A purigem não, ela é mais cara, só que você pode recuperar um monte de vezes. Pode recuperar durante muito tempo mesmo. Então o preço dela, o custo-benefício dela é enorme. Além da eficiência dela ser maior do que o do carvão ativado, em termos de deixar a água cristalina. Tá? Então, falei. E tem a filtragem biológica, que é a principal. A filtragem biológica
são as cerâmicas que a gente compra, são bactérias, né, que transformam a amônia em nitrito e nitrito em nitrato, que é menos tóxico aos peixes. A amônia é extremamente tóxica aos peixes, e o nitrito também. Tá? E essas bactérias elas convertem isso para nitrato, e o nitrato é até aproveitado pelas plantas e é menos tóxico para os peixes. Aí a cerâmica, que era o que eu ia falar, as cerâmicas é usada para essas bactérias se fixarem, tanto que a gente chama elas de mídia biológicas, tá? A gente compra elas, a gente coloca elas dentro do filtro, quanto mais cerâmica melhor, e nelas as bactérias se fixam e realizam a filtragem biológica. E não são só cerâmicas, tá? Lá vende anéis de cerâmicas, tem lava natural, algumas pessoas que fazem mídias, faça você mesmo, né? FVM, que a gente faz com caco de telha. Só que caco de telha eu não gosto muito, tem uma que eu acho melhor, que é a argila expandida, que deve ser quebrada, que ela é áspera por dentro, e aí as bactérias se fixam e pode ser usada. Mas as mais seguras mesmo, as eficientes mesmo, são as cerâmicas e a lava natural, que são as que eu mais gosto de usar, tá? Em termos de preço, se você for quiser um pouco mais barato, e for comprar uma cerâmica de má qualidade, que não tem a porosidade suficiente para o seu aquário, você compra a lava natural, porque a lava natural geralmente é 5 vezes melhor do que a cerâmica. Bom, outra pergunta. Posso oferecer pão, arroz, feijão, salgadinho para meus peixes? Tem muitos meninos aí que compram aquário e faz isso, né? Só que não, gente, não pode. Tem ração barata aí com preço bom, que elas são feitas para eles, né? Para o sistema digestivo deles. Pão, bolacha, tem química, que isso daí pode adoecer seus peixes, além de trazer sujeira para dentro do seu aquário, amônia, contaminar o seu aquário, tá? E alimentos que não são feitos para eles, tá? Procure comprar rações que são indicadas para eles, tá? Faça um esforcinho e tal, e não dê todo tipo de alimento. Você pode até, os alimentos que você pode dar que a gente come, se você tem cascudo tal, se você tem quingo, você pode dar, num quingo você pode amarrar uma folha de, vamos supor, couve, por exemplo, deixar amarrado tal, eles consomem, no outro dia você vai lá e tira, não pode deixar muito tempo também. Rodelas de batata para cascudo, de batatas e alguns legumes, né, que abóbora, que cascudo gosta de raspar. Isso aí você pode dar. Agora, arroz, bolacha, pão, não pode, tá? Não pode dar, não é indicado, você vai trazer doença para o seu aquário, tá? Então, dê preferência a rações específicas para eles, tá? Tem ração que é completa, dando só a ração, não precisa de dar e mais nada, né? Que mais? Posso desligar os equipamentos do aquário durante a noite? Não, nunca. O aquário deve funcionar 24 horas, tá? Sem desligar. Porque se você desligar o filtro, aquelas bactérias biológicas lá, elas precisam do filtro estar ligado o tempo todo. Água circulando o tempo todo. Se o filtro parar, você vai perder praticamente todas as bactérias do seu aquário. Então, não desligue a filtragem. A única coisa que pode se desligar durante a noite é a iluminação, tá? Porque termostato, filtragem, não. Porque tem que ter o controle de temperatura e a água tem que estar aí, o ciclo do aquário tem que estar em funcionamento constante. Então, não desliga à noite, tá? Não pode desligar. Posso dar insetos para os meus peixes? Depende. Você tem que tomar cuidado com inseto, porque se você catar formiga ou com insetos que têm ferrões e tal, pode morder e ferir seus peixes, tá? Além de insetos venenosos ou coisas do tipo, tá? Se você quer dar algum alimento vivo para os seus peixes, procure, se for inseto, por exemplo, tem aquele que o pessoal dá até para passarinho, tenébrio, lavas de tenébrio, que é um besouro, né? Tem besouro do amendoim. Isso sim você pode fornecer para os seus peixes. Além de outras coisas também, como Artemia salina, tá? Não é lava, é crustáceo, tal. Mas isso daí você pode dar para os peixes, os alimentos vivos que você pode dar, tá? Mas mesmo assim você tem que ver o hábito de alimentação do seu peixe, se ele pode comer essas coisas também. Se for um peixe herbívoro, não é aconselhável ficar dando alimento vivo nenhum para os seus peixes, tá? Porque geralmente o peixe herbívoro principalmente ciclídeos, eles podem sofrer de uma doença chamada ciclídeos africanos, por exemplo, Malawi Blot, se eu não me engano o nome da doença, tá? Isso daí mata eles são herbívoros, o pessoal
até ração mesmo para carnívoro, essas coisas, pode dar essa doença neles que é fatal. Mais uma. Meu peixe morreu. Ah, acontece isso muito também. Meu peixe morreu. Posso deixar dentro do aquário para os outros comerem? Não, não pode deixar. Porque ó, a água, a decomposição na água é muito maior do que no ar. O peixe morre, ele já começa, em pouco tempo, ele já começa a gerar uma quantidade enorme de amônia. Tá? Então você não pode, você morreu o peixe, você viu que morreu, retire logo de dentro do aquário. Você não pode deixar lá. Além do que, se for um peixe que morreu de alguma doença contagiosa, você pode contaminar, infectar seu aquário todo e perder seus peixes todos. Então morreu o peixe, não interessa por que motivo que seja, retire, tá? Peixe não pode ficar parado morto lá dentro do aquário não, que pode contaminar o seu aquário. Vamos para mais um aqui, ó. Por que preciso de um aquário hospital? Ah, tá. Um aquário hospital é um aquário que geralmente a gente deixa separado, um aquário menor, porque se você tem um peixe que tem uma determinada doença e a doença não infectou os outros peixes, ao invés de você tratar ele dentro do aquário, prejudicar a água do seu aquário com medicamentos, né? Colocar medicamentos nos peixes que não necessitam, você pega e separa o seu peixe naquele aquário, sem pedra, sem substrato, só com a filtragem básica, sem carvão ativado, tá? Porque o carvão ativado retira o efeito dos remédios, dos medicamentos, e você trata ele lá em separado. Além disso, né? Além de ser importante isso daí, tem uma vantagem que a dosagem do medicamento vai ser muito menor. Se você tem um aquário desse grande, por exemplo, você vai gastar muito remédio para tratar um aquário, o peixe sem necessidade alguma. Você coloca no aquário pequeno, você vai ter uma dosagem menor, você vai gastar até menos medicamento. Então o aquário no hospital é realmente necessário para você ter, tá? Porque não tem necessidade nenhuma, se não for uma doença que esteja contaminado o aquário inteiro, necessidade nenhuma de você tratar dentro do aquário principal, porque isso pode prejudicar a biologia do aquário. O ideal é que se trate no aquário hospital, a não ser se a infecção foi no aquário inteiro e você seja obrigado a tratar o aquário inteiro, tá? Mas o aquário hospital é para isso, e às vezes até para separar, que não seja doença, tem um peixe agredindo o outro, tal, às vezes até para você separar ele, ou para pôr de volta depois, tentar ressocializar ele dentro do aquário, ou para poder vender, né? Tirar ele, porque não dá para colocar dentro do seu aquário. Então o aquário hospital é muito importante, a gente sempre precisa dele, tá? O que mais aqui? Deixa eu dar mais uma. Quais são os equipamentos básicos para iniciar no aquarismo de água doce? Bom, os equipamentos básicos que você tem que comprar um aquário, substrato, você tem que ter, filtro. O filtro tem que ser de pelo menos 5 vezes a litragem do aquário, ou seja, vamos supor, um exemplo, um aquário de 100 litros você tem que ter um filtro de pelo menos 500 litros por hora, tá? Aquecedor com termostato, você tem que ter. Um termômetro você tem que ter para monitorar a temperatura do seu aquário. E você tem que ter também uma redinha para se precisar de pegar os peixes por algum motivo tal. Então você tem que ter um pulsazinho, uma redinha própria para isso, tá? Porque retira os peixes com menos estresse. Essa redinha serve para isso. Bom, mais uma aqui. Bom, esses são equipamentos básicos. Básico, para mim, na minha opinião, é básico também, é a iluminação. Porque mesmo que você não tenha plantas dentro do aquário, necessite de uma iluminação, a iluminação dá uma sensação de melhor para eles saber o que é dia e o que é noite, tá? Então é bom você ter iluminação no aquário, além do realce que dá para os peixes. É muito mais bonito um aquário iluminado. Para mim, eu trato como básico também um aquário com planta ou sem. Mais uma pergunta aqui. Posso deixar a luz do aquário ligada o tempo todo, 24 horas? Não, não pode, né, gente? Por quê? Porque os peixes também, apesar de eles não fecharem os olhos, eles dormem. Então eles necessitam de um período de descanso, tá? Então não deixe nunca a luz ligada 24 horas. Tá? Ela tem que ter um período de 10 a 12 horas ligado, tá? Não mais do que isso. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, deixa eu ver. Tem mais duas aqui. Essa aqui é interessante. Qual a melhor água para usar no aquário? Bom, a melhor água para usar no aquário é a de torneira mesmo, tá? Água mineral não é indicado para usar em aquário.
e água de poço não. Por quê? Porque em termos de pH, dureza, elas podem estar muito distante do que um aquário precisa. A água mais próxima do que os peixes precisam é realmente a água de torneira, tanto em pH como em dureza. A única coisa que você tem que estar atento é na eliminação de cloro e metais pesados. Para isso tem os produtos, né, que vende, que eles são próprios para isso. Então a água mais ideal é realmente a água da torneira, tá? Não é a água do poço, nem a água mineral. A do poço, que além do pH poder ser muito diferente, né, excessos de minerais, alguma matéria orgânica, não sei, também tem um risco de toxicidades, né, que ela pode estar perto de algum lugar contaminado, tal, corre esse risco, tá? E a água mineral não é adequada mesmo. A água mineral de garrafinha lá, de garrafão, não é adequada mesmo no aquarismo por causa disso mesmo. Dureza e pH que é muito distante, geralmente é muito distante do que os peixes precisam. O ideal mesmo é a água da torneira. Basta corrigir, tirar o cloro dela, eliminar o cloro dela, preparar ela antes de colocar no aquário, né? Tirar o cloro e os metais pesados, que ela tá pronta para usar no seu aquário, tá? E ela até, mesmo que ela saia fora do pH, ela já vai estar bem próximo do que você deseja, fica mais fácil você corrigir o pH dela, tá? Vamos ver, tem mais um aqui. Ah, tá. Peixes de fundo, como coridora, cascudo, elas comem sujeira, né? Porque muita gente fala, peixe precisa tirar sujeira do aquário, coloca cascudo, coridora lá, que eles limpam, serve para limpar o aquário. Não, gente, eles comem rações como outros peixes, como qualquer outro peixe. E existem rações específicas para eles, tá? Para peixe de fundo, tá? Tem rações que afundas próprio para eles, tá? E até porque os cascudos também, além do que eu já até falei antes, você pode adicionar legumes, e também é sempre bom ter o tronco, porque muitos cascudos gostam de raspar, eles até comem a raspa dessa madeira, tá? Então peixes de fundo precisam sim de alimentos e de rações como qualquer outro peixe. Eles não comem sujeira não, eles não comem excremento não, tá? Eles podem comer alguns restinhos de ração, só que pode não ser suficiente para as necessidades deles. Então é bom você comprar rações para eles também. Bom, gente, as perguntas acabaram, tá? E se, por exemplo, eu lembrar de mais algumas perguntas interessantes, ou se você tiver mais algum interessante eu puder responder, tá? Pode fazer aí. Não sei se o jeito que eu falei deu para todo mundo entender, espero ter ajudado aí quem tem alguma dúvida, se tenha tirado alguma dúvida, tá? E é isso. Espero que essas perguntas aí ajudem algumas pessoas a esclarecer algumas dúvidas. Ó, até mais, até o próximo vídeo. E eu vou ver se eu consigo achar alguma espécie aí, elaborar um vídeo aí de alguma espécie interessante aí, para poder postar no próximo vídeo, tá? Até mais, espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um joinha aí, tá? E se tiver mesmo se tiver alguma queixa, pode dar um negativo aí também. E curtam, e também se inscreva no canal aí, tá? Caso queira ver mais alguns vídeos aí, que eu vou continuar sempre postando alguma coisa nova, tá? Até mais, um abraço a todos e espero que tenham gostado e até a próxima.